Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo a este vídeo, mas independentemente, já estão aí os cumprimentos. Agradeço, né, por você estar assistindo e espero que você goste e compartilhe. O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouquinho a respeito da morte da vida em vida. E o que significa a morte da vida em vida? Todos nós nascemos e sabemos que morreremos. Então, talvez aqui não, isso é uma afirmação, mas é uma afirmação que eu coloco aqui entre aspas, porque na Terra dizem que somente nós, os seres humanos, sabemos que vamos morrer. Não sabemos quando, nem de que, etc., mas sabemos que morreremos. Agora, ninguém pode garantir que os animais também não sabem isso, mesmo porque muitos animais, quando estão chegando próximo desse momento da morte, da passagem, eles se afastam, né, dos demais, etc. Então, acredito que isso seja algo a ser analisado. Mas, independentemente de ser ou não ser, eis a questão, vamos ao ponto específico. Temos consciência que todos morreremos. E tratamos a respeito da morte, talvez da pior forma possível, porque nós não fomos ensinados a lidar com as adversidades e tampouco fomos ensinados a lidar com situações dolorosas, né? Situações que envolvem perdas e etc. Então nós não conseguimos lidar muito bem com a morte dos outros, com a nossa talvez a gente nem tenha que lidar, porque depois que nós morrermos, né, não temos o que fazer. Isso aqui é na base da teoria, né? A prática não sei, porque somente depois que nós vamos saber como é de fato. Mas independentemente aqui do trocadilho e da brincadeira, vamos voltar aqui ao assunto, que o assunto é sério. Então, o que nós vemos e o que nós assistimos, isso aqui eu estou dizendo especificamente na prática clínica, onde eu militei e milito ainda há 20 anos, e a gente percebe o medo das pessoas, né, de morrerem. Então muitas pessoas têm medo de morrer, outras pessoas elas acreditam que tirando a vida elas vão resolver os problemas delas, e a gente percebe assim que a sociedade realmente ela é infernizadora, né? Então quando a gente diz que, quando Nietzsche, né, o grande filósofo Nietzsche disse que o inferno é aqui, e eu digo que o inferno ele é mental, né? O inferno é interno, então esse inferno interno ele é um inferno mental, onde nós somos as criaturas que atormentamos a nós mesmos, ou permitimos que os atormentadores, né, nos atormentem a ponto de fazer com que nós realmente construamos esse inferno interno e sofremos, logicamente, com as consequências desse inferno que nós mesmos criamos de forma consciente ou inconsciente, independentemente de qualquer coisa. Mas quando eu digo que a morte da vida em vida, ela é muito triste, porque muitas pessoas realmente, literalmente, e aquilo que a gente assiste, né, na nossa sociedade, são muitos mais pessoas vivas, mortas, e o vivo morto é aquele indivíduo que ele entregou o governo da sua vida, ele está deixando a vida levar ele por qualquer caminho, por qualquer descaminho, e ele não consegue agarrar as rédeas da vida dele, talvez nunca agarrou as rédeas da vida, porque não foi educado, não foi estimulado. Então o processo de educação é o processo da um processo que requer, né? Primeiro, você tem que abstrair da pessoa aquilo que ela tem, reduzir, e depois você tem que orientá-la e estimulá-la para que ela possa realmente alcançar, né, essa capacidade, vamos dizer que seria uma capacidade, né, de realmente lidar com as adversidades, com as dificuldades da vida, com as intempéries da vida. E essas intempéries elas destemperam o ser humano e fazem com que muitas vezes ele mesmo se autodestrua, direta ou indiretamente. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E quando nós enfrentamos as maiores adversidades da nossa vida, nós nos tornamos os nossos maiores adversários no processo. E ao invés de nós utilizarmos a nossa inteligência
para enfrentar os enfrentamentos da vida, nós utilizamos a nossa inteligência para nos autodestruirmos ou para destruirmos os outros, né? Porque quando a pessoa está ali numa base de sofrimento, ela acaba fazendo com que todos que estão próximos também sofram. Isso é muito triste, né? É, como eu digo, que é uma triste realidade que beira a irrealidade, mas o ser humano ele conseguiu, né, se desconectar da sua verdadeira essência, né, e por consequência tudo isso que a gente assiste aí diariamente. E quando a gente fala da morte da vida em vida, é muito simples você verificar isso quando você percebe que as pessoas estão a cada dia mais distantes da realidade, mais distantes delas mesmas, né, por consequência da realidade. Isso é nítido e notório. Então as doenças, os males da alma, né, que são a depressão, a ansiedade, eu vou colocar essas duas porque a síndrome do pânico também estaria dentro daquilo que a gente chama da ansiedade, é uma vertente. Então essas doenças elas crescem a cada dia mais. E eu não estou aqui querendo diminuir a questão do problema, porque na verdade o problema é muito sério e deveria ser levado a sério. E se nós vivêssemos numa sociedade séria que levasse a sério as coisas, tudo poderia ser diferente. Mas os superestímulos, os mega estímulos que a sociedade produz, ou seja, todos os conteúdos, né, os processos que a própria sociedade produz, eles não almejam que as pessoas elas consigam se libertar, né, dessas amarras, desses bloqueios, elas estão sempre fomentando, ou seja, os processos, né, de convivência na sociedade, eles servem apenas para alimentar esse vazio interno das pessoas e para fazer com que elas sofram a cada dia mais. E esse sofrimento faz com que realmente muitas pessoas, né, tomem aí descaminhos dos mais diversos. E o morto, vamos falar assim, o vivo morto é aquele que não tira, não ceifa a sua própria vida, ele não tira a sua própria vida, né? Mas ele não vive a própria vida. Então, talvez, não sei se pior do que a morte, ou tão ruim quanto, também não sei como que a gente poderia analisar, porque talvez em algumas circunstâncias a morte às vezes é a própria solução do problema, né, dependendo do grau de sofrimento das pessoas. Isso que eu estou falando de pessoas que estão com doenças terminais, etc. E aquele sofrimento, aquela coisa que está ali em equipamentos, em aparelhos, nas UTIs. Ainda que eu penso que as pessoas têm que ter condições, né? Poxa, pode haver um milagre, pode acontecer alguma coisa, mas enfim, não vamos entrar no mérito, porque esse mérito aí, ele é assim, vamos falar assim, é um terreno muito sinuoso, tá? Mas independentemente de qualquer coisa, vamos pensar nas pessoas que não estão adoecidas fisiologicamente, assim, fisicamente, vamos dizer fisicamente, melhor dizendo, mas que elas estão acometidas por doenças da alma que influenciam a vida delas e que não permitem que elas sejam quem elas são, que não permitem que elas enfrentem os enfrentamentos de frente, que não permitem que elas consigam realmente se libertar de tudo isso que prende elas e impede esse desenvolvimento, esse envolvimento para o desenvolvimento. O que eu, analisando por vários prismas, eu penso que a força de vontade vem da vontade de ter força. E essa vontade de ter força, ela é algo muito profundo, porque você tem que ter um propósito. E o que nós vemos hoje na nossa sociedade são as pessoas vivendo sem propósitos. E propositalmente, assim, sem propósito total, deixando realmente a vida levar, porque elas não conseguem, assim, tudo está relacionado aos bens materiais, e não estou dizendo e não sou contra a questão das pessoas conseguirem as coisas materiais, mesmo porque nós vivemos numa sociedade materialista, vivemos numa sociedade onde nós precisamos ganhar dinheiro para que nós possamos nos sustentar. Então seria totalmente desproposital aqui da minha parte dizer que não temos que lutar pelos nossos objetivos materiais. Mas mais importante do que os objetivos materiais, ou tão importante quanto, é a questão dos objetivos imateriais. E essas questões imateriais você não vai adquirir ela nas lojas, né? Não é um produto que se compra, é um produto que se constrói.
E eu não vou dizer que é um... Eu estou dando aqui a terminologia, utilizando o termo produto, porque é algo que nós temos condições de produzir internamente. Então é um produto interno. E esse produto interno, ele depende de inúmeros fatores. E o principal fator, né, para que esses produtos sejam realmente produzidos, somos nós. Somos nós. Nós temos que aprender a produzir esses produtos. Melhor dizendo, esses produtos estão dentro de nós. Eles estão acessíveis, mas para que nós consigamos realmente manufaturá-los, vamos dizer assim, nós precisamos estar totalmente vivendo totalmente no presente momento. Então aquilo que, por exemplo, o ansioso e o depressivo, e quando a gente fala aqui de ansioso e de depressivo, eu vou tentar fazer um resumo de uma forma muito resumida mesmo, é assim, o depressivo, ele vive o excesso de passado, e o ansioso, o excesso de futuro. Então, nenhum dos dois casos, nem o ansioso, nem o depressivo, eles estão vivendo o único momento existente, que é o presente momento. Porque o passado não existe mais e o futuro é incerto, é duvidoso. Então, o único momento existente é o presente momento. E as pessoas que estão acometidas por doenças da alma, seja a depressão, seja a ansiedade, essas pessoas elas não estão vivendo no presente de forma íntegra, vamos dizer assim, integral. Elas estão vivendo, sim, estão aqui sobrevivendo, vamos dizer assim, mas estão com a mente, então quem está com ansiedade está com a mente no futuro, imaginando coisas que ainda não aconteceram, já seja idealizando, seja construindo, idealizando no sentido até negativo, projetando, etc., e sofrendo antecipadamente sempre, e o depressivo está sempre olhando para trás, para aquilo que foi, para aquilo que não, que foi, que poderia ter sido diferente, ou que deveria ter sido diferente, ou que não deveria ter acontecido, então está sempre olhando para trás, está vivendo no passado. Enquanto nós não conseguirmos, né, nós, enquanto sociedade, nós não conseguirmos, enquanto indivíduos, nós não conseguirmos viver no presente de forma presente, ou seja, a nossa presença de corpo, mente, alma e coração, no presente momento, reunir todas as nossas forças, porque o único momento existente é o presente momento. Se você está descontente, ou se você nesse momento encontra-se descontente em relação ao seu passado, o único momento que você pode construir um futuro diferente é no presente momento. Você não constrói o futuro no futuro, e você não constrói o futuro no passado, e você não constrói o presente no passado, e você não constrói o presente no futuro, você constrói o presente no presente. O presente é o maior presente que Deus nos deu. Presente momento. E é única e exclusivamente no presente momento que você, que eu, que cada um de nós podemos construir um futuro diferente. Nós não temos, então eu preciso esquecer o que aconteceu no passado. Não, você precisa aprender a ressignificar, a dar um significado diferente ao que aconteceu no seu passado. Porque aquilo que não nos mata, entre aspas, e aqui logicamente que eu estou usando a palavra mata de uma forma esticando elástico, nos fortalece. Mas nós temos que ter a capacidade de processar isso daí, de transformar essa dor em força. E eu tenho que desenvolver essa capacidade de transformar, porque eu sou o agente, eu sou o único agente de transformação da minha realidade. Ninguém melhor do que eu é capaz de mudar a minha realidade. E para que eu mude a minha realidade, eu preciso aceitar aquilo que eu não posso mudar, aquilo que ficou lá atrás, aquilo que não dependia de mim. Então, existem os processos que são conscientes, os processos pré-conscientes e os processos inconscientes. Freud diz que nós não temos como acessar os conteúdos do nosso inconsciente, mas, contudo, entretanto, muitas coisas que emergem, que estão no nosso consciente ou que estão no pré-consciente, onde nós temos um acesso de certa maneira, então tudo isso tem que ser trabalhado e eu preciso buscar auxílio de verdade que me ajude a me libertar disso que me prende ao passado. Porque o passado, bem
ou mal passado, ele tem que ser deixado no passado. Um passado, bem ou mal passado, ele precisa ser deixado no passado, porque o peso pesado do passado, ele impede que você consiga caminhar, ele impede que você consiga construir um futuro diferente, porque o peso pesado do passado te prende ao passado. É como se fosse uma âncora, você está muitas vezes ancorado no passado, porque você queria ter tido uma família diferente, porque você queria ter agido de forma diferente frente a algumas circunstâncias, você se arrepende de coisas que você fez, você se arrepende de coisas que você deixou de fazer, você se arrepende de tudo e você se questiona o porquê que isso aconteceu comigo, porquê que eu vivi isso, porquê que eu passei por isso, porquê que eu passei por aquilo, e isso se torna um sofrimento do tamanho do mundo, e esse sofrimento ele vai nos consumindo, ele vai nos deteriorando, ele vai nos destruindo. Então, nós somos os únicos agentes de transformação da nossa realidade. Ah, mas a religião, ela pode me ajudar? Sem a menor sombra de dúvida, eu acredito muito, desde que não se torne uma coisa fanática, né? Desde que a fé não seja deletéria, né? Desde que você consiga, né, ter um pouco de discernimento, tomar cuidado, né, com aquilo que você ouve, mas é importante. Agora, mais importante do que a religiosidade é a espiritualidade. E a espiritualidade ela anda de lado a lado com a ciência. A espiritualidade no sentido de transcendência. E isso é fantástico, é fenomenal. Agora, os vivos mortos são aqueles indivíduos que não conseguem segurar as rédeas das vidas deles, que entregaram o governo para outras pessoas, que estão aqui deixando a vida levar, ou que muitas vezes estão agindo totalmente de maneira inconsciente, ou seja, inconsciente, incoerente, inconsequente e por aí vai. Então, enquanto nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, porque o pensamento se transforma em sentimento, que se transforma em ação, que se transforma em reação. Enquanto nós não mudarmos de fato, e a única e verdadeira mudança é aquela que começa internamente. A única e verdadeira mudança, ela começa de dentro para fora. Dentro para fora. Então, o que as pessoas elas estão preocupadas com aparência, com aparente. Só que o aparente mente. Aparentemente. Então o aparente mente mais do que fala a verdade. E as pessoas estão preocupadas com a superficialidade, porque assim, a sociedade nos tornou criaturas superficiais. Queremos mostrar para os outros como estamos, como somos, o que temos, e etc, etc. Mas não mostramos o que somos, porque o que somos não é fruto do que temos. O que somos antecede tudo isso. Nós somos a soma, as subtrações, as adições, né, as divisões. Nós somos o fruto de uma série de questões, de uma série de relações, né, interpessoais, intrapessoais e por aí vai, e somos fruto daquilo que comemos, daquilo que bebemos, daquilo que ouvimos, daquilo que falamos, daquilo que assistimos, das pessoas que convivemos, das circunstâncias, e etc, etc, etc. Somos frutos. Né? Agora, nós não podemos nos furtar das nossas obrigações de realmente nos reconstruirmos. Nos reconstruirmos. Então é como se fôssemos uma pedra bruta. E como a pedra bruta, nós temos que nos lapidar. E esse processo da lapidação é um processo realmente muito, muito delicado, muito complexo. E ele depende única e exclusivamente de nós mesmos, porque nós somos os únicos, nós somos os agentes de transformação da nossa realidade. Somos os únicos capazes de transformar a nossa realidade. E nós somente conseguiremos transformar a nossa realidade se nós estivermos dispostos a realmente ressignificar as coisas que aconteceram na nossa vida. Dar um significado diferente às coisas que aconteceram na nossa vida. Nos libertarmos dos espíritos, aqui eu estou dizendo espíritos, mas não no sentido espiritual, daquilo que nos prende, né? Dos espíritos de arrependimento, dos espíritos de culpa, né? Dos espíritos de coitadismo, de vitimismo, que também são espíritos que muitas vezes aparecem, né, para nos atrapalhar, dificultar, né, a nossa jornada, e
essa é a vida, essa é a minha vida, essa é a tua vida, essa é a nossa vida. Então, para que nós possamos realmente viver e não apenas sobreviver, então sobrevivendo, sobreviver, nós temos que viver, viver em abundância. E viver em abundância, assim, quando nós ressignificamos, quando nós desenvolvemos a capacidade de ressignificação, de darmos um significado diferente a acontecimentos da nossa vida, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, principalmente as coisas ruins, tudo se torna menos difícil, não e nunca mais fácil, porque a vida não é fácil. A vida, ela é um caminho só de ida sem volta e de nada adianta a nossa revolta. Se nós ficarmos olhando para trás aquilo que aconteceu, aquilo que deixou de acontecer, mas poderia ser diferente, mas por que que acontece só comigo? Enquanto você ficar, né, remoendo questões que são imutáveis, não vai adiantar. Agora, ressignificar. Pai, nasci numa família disfuncional, tive problemas com os meus pais, tive problema com isso, tive problema com isso, tive problema. Nada foi como poderia ter sido, a minha vida é muito ruim, etc, etc. Essa é a leitura que muitas vezes a gente faz na nossa vida. Ok, legal. Tá. O que eu aprendi com isso? Quais foram os ensinamentos que eu tive, né, diante desses acontecimentos que aconteceram comigo? Então, como que eu vou reagir? Porque problema todos tivemos, todos temos e todos teremos. Agora, a maneira com que a gente lida com o problema é que faz toda a diferença. E essa diferença, ela depende exclusivamente da gente, da nossa consciência expandida e entendendo que nada acontece por acaso, nenhum acaso é fruto do acaso. Agora, como que eu vou encarar tal situação? Como que eu vou encarar tal circunstância? E tomar muito cuidado com aquilo que a sociedade prega, porque a sociedade ela prega peças. E são peças que não necessariamente se encaixam no nosso quebra-cabeça, tá? Então, por exemplo, você tem ali, eu vou dar um exemplo e agora eu vou trazer um pouco para a minha vida, porque eu penso que eu falando a respeito da minha vida ficou muito mais fácil, né? Porque eu tenho muito mais condições e subsídios para poder afirmar alguma coisa para vocês. Então vamos lá. Nasci em uma família que realmente não fez muito sentido para mim a princípio, porque muito sofrimento, muita dor, né? Quando você é criança e você tem pais que todo ser humano tem problema, né? Não tem como você viver numa sociedade adoecedora que não vai adoecer as outras pessoas. Então, ok. E os pais não são preparados para a maternidade, então eles vão transferir as dores, né? Então eu digo que os pais muitas vezes são apenas e meros transferidores de dores. Aquilo que eles sofreram, eles vão lá e transferem para os filhos de uma maneira um pouco diferente, talvez, ou às vezes repetem o mesmo processo, porque se aprendemos por repetição, repetimos aquilo que vivemos, que vivenciamos. Tudo bem. Então, convivi isso e falava assim, puxa vida, mas eu não sei por que está acontecendo isso, eu não sou essa pessoa tão ruim. Por exemplo, quando criança, eu não via que eu, como já mais como criança para adolescência, eu não via que eu era tão ruim quanto aquilo que eu ouvia, principalmente dos meus pais. E pais, vamos dizer, são formadores de opinião, eles são os nossos exemplos e muitas pessoas constroem os seus heróis, né, entre aspas, com a figura dos pais. E ouvia aquilo e eu achava que o problema era meu, que eu era o problema, que eu tinha o problema, que eu estava com o problema, porque eu não tinha estudado a psicologia humana, eu não tinha desenvolvido ainda o meu intelecto, a minha capacidade de ressignificação, eu não tinha. Então eu me senti o culpado, eu me senti o culpado de existir. E eu ouvia isso do meu pai, né? Você é culpado por todos os meus problemas, se você não existisse eu não teria problemas. Então imagina você escutar isso de uma pessoa que te colocou no mundo, uma criança, um adolescente que não tem grande conhecimento ou nenhum conhecimento. Então aquilo tudo vai ficando no nosso inconsciente, ainda que a gente não entenda, mas a gente se sente mal, né? E aí a gente vai começar a criar tormentos internos que foram causados pelo externo. E eu digo que o externo, ele tem a predileção de nos exterminar. Né? A vida não tem nenhuma responsabilidade para com a nossa vida. Nós é que temos que ter responsabilidade para com a nossa vida. E aí a importância da gente adquirir maturidade, e quando a gente vive uma circunstância como essa, que eu estou aqui afirmando que eu vivi, né, de uma família totalmente disfuncional, e aqui quando eu uso o termo disfuncional, eu estou querendo aqui generalizar literalmente, onde você tem ali os seus progenitores que não têm amor, sentimento,
sublime por você, talvez tenha algum tipo de sentimento, mas muitas vezes não consegue nem tampouco demonstrar através de atitudes, porque palavras são apenas palavras, mais importante do que a palavra são as atitudes. Quando você fala, mas a tua fala não condiz com a tua ação, então a tua fala é nula, né? A tua falta de ação, né? A falta de sinergia na questão entre a fala e a ação, isso, né, por si só já prejudica muito. Então, o que que acontece? Imagina você viver numa situação dessa, né? Onde você se sente a pior criatura da face da Terra, e aí você olha para os exemplos que são as famílias que estão próximas, os pais dos seus amigos, e você vê que ali a relação aparentemente é muito melhor do que a sua, você não sabe, porque você não convive, mas naquele momento você acredita que é, porque qualquer coisa seria melhor do que a relação que você viveu, né? Qualquer coisa. Se tiver um pai que não te xinga, que não te humilha, que não te espanca, é, 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 então aquilo já é uma das 7 maravilhas do mundo para você que vive, porque só sabe o que sente quem está sentindo, só sabe o que sentiu quem sentiu. Então é muito simples as pessoas falarem, porque dentro de uma casa isso é importante. Muitas vezes essas pessoas, né, que eu falo que sim, que tem as mães narcisistas, tem os pais narcisistas também, não adianta falar que não, né? Tem os pais psicóticos, psicopatas, né? E por aí vai, neuróticos, neurastênicos, né? Então porque são seres humanos. Um pai e uma mãe, eles são seres humanos, como qualquer outro. Eles podem ter, né, os seus distúrbios emocionais, mentais e por aí vai. Então não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, e a gente tem que entender que os nossos pais, eles realmente eles nos colocaram no mundo, e é a primeira sociedade, a família, é a primeira sociedade a qual nós convivemos. Então, as referências que nós recebemos, as principais referências que nós recebemos e que receberemos, né, é da nossa família, desse núcleo familiar inicial. Então, se esses indivíduos eles não tiverem, né, trabalhado os seus aspectos emocionais, se eles não tiverem resolvido os seus conflitos internos, eles vão fazer o quê? Eles vão reproduzir esses conflitos internos, eles vão potencializar esses conflitos internos na vida dessas crianças, vão semear essas sementes que não são sementes positivas. E muito pouco se fala a respeito disso na sociedade porque há um endeusamento por parte dos pais. É como se a família fosse algo intocável. E a família não é algo intocável, não pode ser algo intocável. Tem que ser algo que tem que ser discutido amplamente na sociedade civil. Porque enquanto a gente não aceitar a realidade, a gente não tem como alterar a realidade. Enquanto nós não aceitarmos a realidade real, nós não teremos como alterar a realidade real. E se nós vivemos uma realidade, e aqui não é um caso ou outro, poxa vida, eu tenho 20 anos de experiência clínica, e nesses 20 anos de experiência clínica, eu digo que 95% dos problemas que eu tive com os meus pacientes, ou seja, que os problemas que os meus pacientes trouxeram para dentro do consultório, todos eles nasceram dentro da família, dos conflitos, das relações familiares. Então é uma coisa muito óbvia, não precisa ser muito inteligente, não precisa ter grande capacidade cognitiva para poder entender que o grande problema está no seio familiar. Não só, está na sociedade, mas as famílias são apêndices à sociedade, né? São apêndices. Então se a gente trabalha em cima, né, das famílias, a gente consegue trabalhar na sociedade. Então existe aí uma questão, né, é uma condição sine qua non. Então se nós não trabalharmos, mas você está trabalhando na consequência. Não, estou trabalhando na origem. Porque se a gente corrige o problema da família A, da família B, da família C, da família D, da família E, a gente vai corrigindo o problema da sociedade, porque a gente vai melhorar. E eu digo que a guerra atual ela é puramente mental, só que os resultados eles são reais, né? Então, a guerra atual ela é puramente mental, puramente mental. Nós estamos sendo conduzidos, induzidos e levados pelos descaminhos, através não só das tecnologias, mas também do próprio processo educacional, ou melhor dizendo, da falta de um processo educacional adequado, né, a maneira com que nós estamos nos relacionando. Então, a figura antigamente do professor de respeitabilidade, eu estou como professor falando também, né, existia uma figura de respeitabilidade dentro do professor, aquela figura daquela pessoa correta, né, ressurreta, vamos dizer assim, e aqui sem moralismo, sem nada disso. E hoje a gente vê que não é assim mais. Hoje os professores desrespeitam os alunos porque os alunos muitas vezes podem desrespeitar os professores, mas peraí, o exemplo vem do alto. Então, se você ali é um professor que não tem, né, a capacidade, né, de lidar com uma circunstância adversa, né,
com a falta de respeito, porque você ser desrespeitoso com quem te desrespeita não te faz, né, respeitoso, te faz desrespeitoso. E então, um desrespeitando o outro, esse processo encadeia e a gente está construindo uma sociedade totalmente destruída, ou seja, nós estamos destruindo a sociedade, estamos sendo protagonistas dessa destruição da sociedade, da humanidade, na verdade, porque essas relações desumanas, elas estão desumanizando o ser humano. Então, quando você tem dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro da tua estrutura familiar, os exemplos negativos dos seus pais, que é a primeira sociedade ao qual você está inserido, a falta de valores, então uma sociedade sem valores, não no sentido, não, é a inversão, não, é uma sociedade sem valores, tudo tem preço aqui. Né? Todo mundo está se vendendo e aquilo que tem preço não necessariamente tem valor. Aquilo que tem valor não tem preço. Não tem preço. O que tem valor não tem preço. E as pessoas hoje, elas são assim, a sociedade somente valoriza aquilo que você tem e não aquilo que você é. Então essa sociedade, né, do ter ao invés do ser faz com que as pessoas se vendam para que elas tenham, para que elas possam ser aceitas. Então, nessa era do consumo, consuma-se para ser consumido, consuma-se para ser aceito. E isso é terrível, do ponto de vista objetivo é terrível. Nós não estamos valorizando o ser humano, os valores, as virtudes e nem tampouco a sabedoria. Vivemos na era da informação, temos acesso a uma vasta gama de informações, mas não somos capazes de discernir as informações positivas, as informações negativas e, por consequência, somos incapazes de processar, de transformar uma informação em conhecimento. E se você não consegue transformar uma informação em conhecimento, para que lhe serve da informação? Para que essa informação? Que sentido tem? As pessoas estão buscando o tempo inteiro coisas vãs, coisas vazias, coisas que esvaziam elas ainda mais. As letras das músicas, olha a sociedade que nós estamos submersos, né? Uma sociedade absurda. Então, quando a gente lia, né, antigamente os filósofos dizendo a importância da música, que música? Música é isso que que a sociedade está jogando, né, escarrando nos ouvidos das pessoas. Olha as letras, olha a baixeza. A baixeza é que eu não sou moralista, não, mas olha a baixeza. Né? São realmente músicas que reprogramam a mente dos indivíduos. É pura programação neurolinguística, reprogramação, seja qual for. Não sou contra a programação neurolinguística, mesmo porque tenho até formação na área. Mas está sendo usado da pior forma possível. Está induzindo, as músicas são indutórias. São indutórias, fazem com que as pessoas não pensem. E as pessoas só pensam nelas mesmas, mas é o cúmulo, eu falo assim, que é o cúmulo do egoísmo, o cúmulo do absurdo, né? A pessoa, ela não consegue nem pensar nela mesma, porque se ela pensasse nela mesma, olha que coisa absurda, olha que coisa absurda. Se a pessoa, ela pensasse nela mesma, ela não ia prejudicar a ela mesma. Então é um pensar só em si, mas é um pensar em si sem pensar. Então não se ensina dentro do próprio processo educacional. A gente vê essa decadência do ser humano enquanto ser humano. Então essa desumanização, então a gente vê humanos, mas mais desumanos do que humanos. A gente vê mais desumanos, né, do que humanos. Então se transformar no ser humano, esse é o maior desafio da humanidade. É resgatar a humanidade existente em nós, resgatar os verdadeiros valores, os verdadeiros princípios, norteadores, e que fizeram com que muitas outras, né, se nós olharmos para trás, porque eu acho que o passado ele é importante também como um balizador, né, como se você pensar aí num aspecto de uma manobra que muitas vezes a gente tem que fazer, a coisa mais importante de um carro é o para-brisa, porque você vai ter que olhar para frente para você dirigir. Mas em alguns momentos, para você fazer uma manobra, para você estacionar, por exemplo, o seu carro, você tem que olhar para os retrovisores, e aí seria o passado. Então, muito importante para que nós balizemos, né, utilizando o passado, as coisas positivas. Então, antigamente, era importante. Hoje eu digo para vocês aqui, como professor, como educador, como professor de disciplinas extremamente complexas numa sociedade onde a irrealidade vale mais do que qualquer coisa, sociologia, filosofia,
Hoje, para que você consiga fazer com que os alunos leiam alguma coisa, você tem que criar uma série de artifícios, né? Você tem que ser um malabarista de pratos dentro de uma sala de aula. É como se você estivesse lutando e combatendo contra aqueles indivíduos, mas não é contra eles, porque a luta é muito maior. Antecede, é contra a sociedade, contra tudo aquilo que a sociedade oferece, porque é a sociedade da doutrinação e da alienação. Doutrinação e alienação, doutrinação e alienação. Essa é a sociedade a qual nós estamos inseridos. E essa sociedade da alienação e da doutrinação, ela mata a essência do ser humano. Primeiro ela contamina a essência do ser humano, depois ela mata. Por isso que eu falo que nós estamos vivendo, estamos sobrevivendo à era que já era, onde as pessoas, infelizmente, eu vejo muito mais vivos mortos do que qualquer outra coisa. Pessoas que não sabem quem são, não sabem e não querem saber quem são. É a coisa pior. Você não saber quem você é te dá ainda a possibilidade de você querer descobrir quem você é. Agora, quando você vê as pessoas que elas não querem saber quem elas são, elas querem se transformar naquilo que elas não são para agradar as pessoas, para fazerem parte do rebanho, do bando, da massa. Então, essa necessidade das pessoas de pertencimento, porque como elas não conseguem se pertencer a elas mesmas, porque elas não receberam o afeto, elas não foram afetadas positivamente. Então, se nós mudarmos, né, lá de cima, a questão família, você mudar os pais, mudar a mãe, mudar o pai, e mudar é no sentido de resgatar a humanidade existente deles, não é fazer com que eles pensem como eu estou pensando ou como eles deveriam estar pensando, mas sim fazer com que eles parassem para pensar se eles estão pensando em alguma coisa, se eles estão se responsabilizando, porque a falta de responsabilidade emocional ela é muito grande. A inteligência emocional não é desenvolvida na nossa sociedade. A nossa sociedade não quer que as pessoas saibam lidar com as emoções, porque a manipulação ela é feita através das emoções. Não se trabalha nem a parte emocional e nem a parte racional, e muitas pessoas atacam a parte racional totalmente assim, totalmente sem base, sem embasamento. Então a racionalidade, ela é algo terrível. E aí o que se faz? Seres irracionais, seres que não são capazes de processar os seus próprios pensamentos, que não são capazes de produzir pensamentos próprios, indivíduos que apenas repetem, indivíduos repetidores, meros repetidores, como se fossem papagaios, eles estão reproduzindo, eles não são capazes de dizer o porquê que eles estão dizendo o que eles estão dizendo, eles não são capazes de dizer o porquê que eles pensam naquilo que eles acreditam que estão pensando, eles apenas reproduzem, repassam aquilo sem parar. É um frenesi, é uma sociedade que faz com que as pessoas realmente não sejam quem são e não queiram descobrir quem são. Então elas estão assim totalmente afastadas delas mesmas, elas estão fazendo buscas vãs, elas não estão preocupadas em se elevarem, em se construírem, não estão utilizando o único momento existente, a única vida existente, porque independentemente se você acredita numa vida passada, se você acredita numa vida futura, se você acredita nisso, eu te respeito, mas veja só, se você não viver com intensidade, com responsabilidade esta vida, porque esta vida é a vida que você tem que levar ela de uma forma diferente. Você tem que levar essa vida e levar e se elevar, e não deixar essa vida te levar pelos descaminhos, pelos maus caminhos. Nós temos que viver distante do entorpecimento, distante das distrações, porque as distrações e o entorpecimento, eles servem para as distorções, e nessas distorções nós perdemos a conexão nossa conosco, com a nossa verdadeira essência, com a realidade, e isso faz com que a gente realmente se perca de quem somos. E aí chega no momento que você já não quer mais saber quem você é, porque você só quer saber em ser aquilo que você não é. E em ter, né? Porque na verdade aí vai ser o ter. Mas se você não tem, também você não está nem aí, porque aí você já entrega tudo. Então essa falta de comprometimento do indivíduo, dele com ele mesmo, então não interessa o que você viveu, não interessa o que você está vivendo, não estou aqui desmerecendo o teu problema, nem dizendo que você não tem problema, porque todos temos.
Mas não interessa o que você viveu, interessa é como você vai enfrentar aquilo que você viveu. Como é que você vai transformar essa dor em força? Você vai transformar essa indignação em força? Você vai transformar isso? Você vai ser realmente o agente de transformação da tua realidade? Você vai conseguir dar a volta por cima? Você vai conseguir olhar depois lá na frente com orgulho, não orgulho negativo, mas orgulho positivo e dizer assim: vim, vi, venci. E o vencer não é vencer o outro, porque a nossa luta não é contra o outro, a nossa luta é contra nós mesmos, a nossa luta é contra os nossos, contra todas essas ferramentas de manipulação, é contra a sociedade que normalmente está contra nós, mas nós temos que estar não contra também a sociedade, temos que estar buscando, né, os caminhos, né, para permear nessa sociedade do espetáculo, do irreal, né, a sociedade que trabalha em cima da política, do pão e do circo, da alienação, da doutrinação, alienação, doutrinação, alienação, doutrinação. Então nós estamos aqui, olha que coisa mais triste. A pessoa que é o vivo morto é aquele indivíduo que acredita no inacreditável, é aquele indivíduo que aceita o inaceitável, é aquele indivíduo que tolera o intolerável, é aquele indivíduo que defende o indefensável, é aquele indivíduo que diz que não tem força para enfrentar as coisas porque ele espera que dias melhores venham. E ele é aquele indivíduo que muitas vezes tem esperança de que as coisas mudem, mas ele não faz absolutamente nada para que as coisas mudem, ele não contribui. Então, se a fé sem obras, a fé sem ação, ela é nula, da mesma forma, se você não lutar, você tem que lutar, você tem força, e essa força vem da sua vontade de ter força. Então, o que te move? O que te move, o que te comove, o que, que faz com que você se mexa, o que, que faz com que você realmente saia da onde você está, saia, ainda que mentalmente disso. O primeiro ponto é mental, porque a gente vai construindo. Eu digo para vocês que durante 7 anos da minha vida, 7 anos dizem que é o tempo e o período de uma maldição. Durante 7 anos da minha vida, eu planejei, eu arquitetei, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para que eu conseguisse alcançar a minha liberdade, que eu conseguisse sair, né, da casa de concentração, que foi onde eu vivi durante 7 anos. Foram os piores 7 anos da minha vida, mas foram os melhores ao mesmo tempo. Hoje eu enxergo como tendo sido os melhores 7 anos. Se eu não tivesse passado por 7 anos, talvez eu não tivesse conseguido chegar aonde eu cheguei. E aqui eu não falo no aspecto financeiro, eu falo no aspecto não financeiro, né? No aspecto imaterial, do conhecimento. E tudo aquilo que eu tive a oportunidade de passar, né, de perseverar, no sentido de sofrer, de enfrentar, e naquele momento eu não tinha capacidade de ressignificação, mas eu estava estudando a mente humana, eu estava estudando o comportamento do ser humano, eu estava lendo bons livros, e não adianta você ler mais, você tem que saber o que você está lendo, porque muitas das coisas que a sociedade nos oferece, principalmente aqueles livros best-sellers, né, que são os melhores livros, eu falo assim, que são tem que tomar muito cuidado, porque best-seller é os livros das bestas, né? É, tem as bestas humanas e os humanos bestas. As bestas humanas são aquelas que realmente elas sabem o que estão fazendo e elas fazem, né, com objetivo. E o humano besta é aquele coitado que vai lá, coitado modo de dizer também, ele vai lá e ele é manipulado através dessas ferramentas aonde querem que nós acreditamos no inacreditável, aceitemos o inaceitável, toleremos o intolerável e defendamos o indefensável. E fazem com que muitas vezes você acredite que você é melhor do que as pessoas. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos, ou pelo menos deveríamos ser iguais, e somos iguais, principalmente no momento da morte, que é um momento. No nascimento, não vou dizer que é igual, tem gente que fala assim, é igual. Não, não é, porque tem gente que nasce numa condição muito melhor. Mas morrer, todo mundo vai morrer. Tá? Logicamente que alguns vão morrer com mais sofrimento, menos sofrimento, mas depois, acabou, para todo mundo é igual, depois desse momento, né? Depois desse momento, o posterior, né? O a posteriori. Agora, o ponto é, você está disposto a mudar? Você está disposto a sair desse seu papel de vítima, de você não se justificar, né, dizer assim, ah, mas olha, tudo isso aqui aconteceu na minha vida, porque em alguns momentos da minha vida, muito lá atrás, eu falava assim, caramba, você passou por tudo isso, você ouviu que você não seria ninguém, que você não era inteligente, que você era burro, né? E principalmente das pessoas que são, né, as pessoas importantes, né, no teu processo de formação, de construção.
E você conseguiu? Sim, consegui. E consegui porque eu quis, né? Porque eu determinei. Eu determinei e eu não determinei em nenhum momento, falei assim, Deus, eu determino. Não, eu determinei comigo. Eu falei assim, eu não vou me deixar levar por isso. Eu não vou deixar com que essa pessoa sentencie a minha vida. Então eu não vou dar poder para uma pessoa dar uma sentença na minha vida, principalmente uma pessoa que não é um juiz, né? Não é um juiz que foi togado aí, né? Que passou num concurso público e que tem ali a sua função. Mesmo ele tem que julgar de acordo com a lei. Agora, como é que eu vou ser julgado por um pai, né, ou por uma mãe? Não, não vou aceitar esse tipo de julgamento. Você é louco, você é isso, você é aquilo. Eu não aceito esse tipo de julgamento, porque são julgamentos humanos e seres humanos são falhos. Então eu vou acreditar no meu potencial, na minha capacidade e vou lutar. E vou lutar com todas as minhas forças, porque a minha força de vontade vem da minha vontade de ter força. E a minha força de vontade vem da vontade de ter força, porque eu me senti enfraquecido em vários momentos, eu não tinha como combater naquele momento, não tinha argumentos para debater naquele momento. Eu realmente fui assim, fui forjado no sentido positivo. Então, como o metal, né? O metal ele precisa ser forjado para que ele possa ganhar uma nova forma. E nesse momento, nesses momentos de dor, de sofrimento, e muitas vezes eu lembro deles, né? Eu estou enfrentando os meus enfrentamentos diários e eu me lembro, às vezes vem uma conexão de uma ideia. Eu me lembro que quando quando eu era menino, eu fiz um desenho muito interessante. Eu coloquei lá mais ou menos um desenho de educação artística. Eu coloquei lá algumas coisas que eu almejava. Eu consegui boa parte daquelas coisas. E hoje, eu olhando para esse desenho, que eu até tenho esse desenho, eu olho para ele porque eu guardei muitas lembranças. Isso é importante também a gente guardar as lembranças, não para ficar preso ao passado, mas para que a gente possa utilizar essas lembranças como sendo o nosso combustível para enfrentar o porvir, né? Porque a vida é como se fosse, não é um jogo, mas é como se fosse num jogo que você tem que passar cada fase. Se você não passar, e conforme você vai passando, a dificuldade vai aumentando, né? E se você não passa por uma fase, você vai ter que repetir aquela fase até você passar, ou se você repetir muitas vezes, se você reprovar muitas vezes, você tem que voltar lá para o começo. E eu trago essas lembranças, não só aqui, né? Mas algumas coisas eu tenho em papel. E acho muito legal ter isso, né? Porque é uma forma de você olhar e falar assim, puxa vida, consegui, olha aqui, ó. Consegui. E vou dizer para vocês que aquilo que é material não traz aquela satisfação que você acredita. Isso acontece na nossa vida. A gente às vezes idealiza, né, que quando eu conseguir tal coisa, eu vou ser feliz, Não, não. O imaterial, o material, ele não preenche o vazio existencial. Nada material, nada externo preenche o vazio interno. O que preenche o vazio interno é o seu próprio preenchimento, no seu processo de ressignificação, no seu processo de assimilação das coisas. É você conseguir equalizar e equilibrar a tua relação com você. Eu levei muitos anos, além de terapia, eu fiz, né, o meu detox mental, eu fiz ali o meu ano sabático, mais de um ano na verdade. Eu chamo de ano sabático porque foi quando eu procurei na natureza, né, no silêncio, na contemplação, né, porque eu falo que o silêncio ele fala muito, o silêncio fala muito. O problema é que nós não silenciamos a nossa mente. Nós não queremos, né, silenciar, porque se a gente silencia, a gente tem que enfrentar algumas coisas que a gente não gostaria de enfrentar. Então, o grande ponto, e o ponto mais importante aqui que eu tenho para falar para vocês hoje a respeito dos vivos mortos, é que nós podemos renascer. E você aí, você tem condição de renascer, assim como o Fênix, vamos pegar aqui uma mitologia, ressurgiu das cinzas, nós podemos ressurgir, nós podemos renascer. E quando nós renascemos fortalecidos, porque nós traremos conosco todos os ensinamentos, todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa passagem. Então, que esse renascimento realmente aconteça na tua vida. E para que exista esse renascimento, você tem que querer renascer. Você tem que estar disposto a renascer. Você tem que estar disposto a pagar o preço, cumprir o prazo. Você tem que estar disposto a cortar, muitas vezes, os cordões umbilicais que te ligam a isso. Você tem que ser mais forte do que todas as forças que a sociedade impõe, determina, porque diz assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que honrar. E poxa vida, eu nunca desonrei nem o meu pai, nem a minha mãe, de forma nenhuma. Eu sempre lutei pelo certo, corri pelo certo. Não para que, poxa, mas então você deu orgulho? Poxa, não sei se eu dei orgulho, mas eu nunca me preocupei em dar orgulho para eles, em ser isso. O que eu tentei era fazer com que eu sentisse orgulho de mim. Esse foi o ponto.
Esse foi o ponto. Eu sentir orgulho de mim. Eu não queria que ninguém tivesse orgulho, mas que eu tivesse, que eu conseguisse olhar para minha vida e falar assim, cara, meu, você sofreu pra caramba, mas você conseguiu transformar toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa angústia, todas essas agonias que você passou, todos esses momentos de tristeza, de solidão, né, de destruição e enfim, e você conseguiu ressignificar e você conseguiu transformar todo esse lixo tóxico, né? Você transformou esse lixo tóxico numa usina nuclear que deu para você força suficiente para enfrentar todos os enfrentamentos e era isso e foi isso que eu sempre almejei. Nunca quis que ninguém dissesse, poxa vida, meu, você conseguiu. Não, eu sei o que eu vivi, só eu sei o que eu senti, só eu sei o que eu vivi, só eu sei o que eu passei, só você sabe o que você sente, só você sabe o que você viveu, só você sabe o que você vive, só você sabe o que você ouviu, só você sabe o que você ouve, só você sabe o que você viu, só você sabe o que você vê. Então ninguém além de você mesmo pode te dar força para que você consiga alcançar aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Mas entenda que a única e verdadeira mudança ela começa dentro. Ela começa dentro de você, ela não começa fora de você. Não procura fora, por favor, não procura fora, não procura nas distrações, porque o tempo passa muito depressa. O tempo passa, o tempo não para. A única coisa que acontece com o tempo é a vontade que a gente tem do tempo voltar, mas o tempo, ele não volta. O tempo passa, passa depressa no sentido de, né, ele passa. Nós somos passageiros, nós estamos de passagem nessa passagem. Então que você seja capaz de se transformar lentamente. Seja quem tu és, sendo você mesmo. Se transforme naquilo que você é. Descubra, né? Descontamine a tua essência, descontamine, transforme toda essa toxicidade que você recebeu dos seus pais, dos seus irmãos, da sociedade, enfim, da sua família, de quem quer que seja, transforme toda essa toxicidade, né? Transforme essa tua mente numa energia, né? numa usina nuclear, né? Que transforma toda essa toxicidade, né? Em energia, em força e que você consiga irradiar isso e que você consiga, né? Renascer, porque o renascimento ele requer sofrimento. O renascimento ele requer sofrimento. É no momento mais difícil, nos momentos mais complexos, nos momentos mais terríveis da nossa vida que nós conseguimos renascer. E você vai renascer porque você quer renascer, porque você pode renascer. Mas esse renascimento ele depende única e exclusivamente de você. Você vai renascer porque você pode, porque você merece e porque você quer. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Não lastime, não procrastine. Não busque desculpados. Esqueça, ninguém tem culpa. Você não é culpado, o outro não é culpado. Você vai vencer. Você vai vencer a você mesmo. Essa é a nossa maior luta. Quando você estiver enfrentando os teus maiores momentos de tormentas, não permita que as tormentas te atormentem. Não permita que a mente minta. Não permita que os outros digam para você qual é o seu limite. Porque a limitação, ela é ilimitada. A limitação é ilimitada. E você tem condição de mudar a tua vida, de mudar a tua história. Faça a diferença fazendo diferente. Seja diferente. Não repita os mesmos padrões de pensamento, de comportamento, de sentimento, de ação, de reação. Não faça isso. Não cometa os erros. Porque eu digo que que as maldições, né, hereditárias que dizem, é quando você repete os mesmos comportamentos. É quando você não consegue ressignificar. É quando você não consegue transformar tudo isso que você viveu, tudo isso que você está vivendo em força. Pare e pensa. E cuidado, né? Porque a única pessoa capaz de te ajudar a chegar onde você quer chegar é você mesmo. Não desista, insista, persista e nunca duvide da tua capacidade. Ninguém
além de você, pode dizer para você o que você é capaz e o que você não é capaz. Você é capaz de transformar todas essas dores, todas essas indignações, toda essa angústia, todos esses dissabores, todos esses desamores em força. Acredita. Confia.